Olá, boas-vindas a todos. Quem nunca se sentiu como se tivesse uma força invisível impedindo de atingir os próprios objetivos, sabe? Seja de bem-estar ou até financeiros. E se a solução não for mais esforço e sim destravar bloqueios emocionais que estão ali escondidos? É exatamente sobre uma técnica fascinante para isso que vamos conversar hoje. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente vai entender por que às vezes a gente se sente tão empacado, depois vamos descobrir uma solução bem prática para transformar tanto o nosso corpo quanto as nossas finanças. Vamos passar por cada um desses pontos. Bom, vamos começar por aqui. Muitas vezes, quando a gente não consegue progredir, a primeira coisa que vem na cabeça é se culpar, não é verdade? Ah, falta força de vontade, falta disciplina. Mas a verdade, gente, é que o problema real, ele geralmente está bem escondido, lá no fundo, em lugares que a gente nem imagina que existem. E essa é a grande pergunta, né? Por que pessoas super talentosas, apaixonadas, cheias de vontade, acabam lutando tanto com metas como, sei lá, ganhar mais dinheiro ou emagrecer? A gente vê isso o tempo todo, pessoas inteligentes, dedicadas, que parecem se auto-sabotar sem parar. Sabe aquela história de dar 2 passos para frente e 3 para trás? É uma luta que muita gente enfrenta e é muito, muito frustrante. Olha, e essa citação da Margaret M. Lynch captura perfeitamente essa sensação. Ela diz: parecia simplesmente errado e injusto que pessoas tão inteligentes, positivas e dispostas lutassem tanto com dinheiro. É isso, valida essa frustração toda e já aponta para uma nova direção, uma nova perspectiva. Talvez o problema não seja uma falha de caráter, mas sim um padrão. Um padrão energético ou emocional que precisa ser olhado de um jeito diferente. E é exatamente aí que a solução que a gente vai explorar hoje entra em cena. Vamos falar sobre as técnicas de libertação emocional, mais conhecidas pela sigla EFT. Pensa nela como uma ferramenta poderosa, feita exatamente para lidar com esses bloqueios escondidos que deixam a gente andando em círculos. Tá, mas o que é isso na prática? De um jeito bem simples, o FT, que também é chamado de tapping, e tapping vem de toque em inglês, é basicamente usar as pontas dos dedos para dar leves batidinhas em pontos específicos do corpo. E enquanto a gente faz isso, a gente foca em um problema. A grande ideia por trás é reequilibrar o fluxo de energia do nosso corpo e, com isso, neutralizar as emoções negativas que estão ligadas àquele problema. E essa frase do Gary Craig, que foi o fundador da FT, resume tudo de um jeito genial. Ele disse, em poucas palavras, a FT é uma versão emocional da acupuntura, exceto que não usamos agulhas. É uma analogia perfeita, né? Pense em toda aquela sabedoria milenar da acupuntura, mas sem nenhuma agulha. E o melhor, é uma técnica que qualquer um pode aprender e aplicar em si mesmo. Isso torna a coisa toda incrivelmente acessível. E olha, o tapping não é algo que surgiu do nada, assim, de repente. A base dele é um conhecimento de mais de 5.000 anos da medicina chinesa sobre os meridianos de energia do corpo. Aí, lá nos anos 80, um psicólogo, o Dr. Roger Callahan, fez uma descoberta incrível, quase por acaso, que modernizou tudo isso. E, finalmente, nos anos 90, o Gary Craig pegou essa ideia, refinou, simplificou e transformou na ferramenta que a gente conhece hoje como EFT. Certo, mas como é que isso funciona na prática? Como se faz? O mais legal é que o processo é surpreendentemente simples. Ele segue uma estrutura, um passo a passo, que qualquer pessoa consegue aprender. É o que eles chamam de receita básica. Então, aqui está o ponto central de tudo. A EFT tem uma premissa fundamental que é: a causa de todas as emoções negativas é uma perturbação no sistema de energia do corpo. O que isso quer dizer? Que a técnica não vai apagar uma memória ruim. A memória continua lá. O que a EFT faz é focar em corrigir a perturbação energética que aquela memória causa no corpo. A gente guarda a lembrança, mas a carga emocional negativa que vinha junto, essa sim, desaparece. E a receita básica segue 4 passos bem claros. Primeiro passo, a gente identifica o problema. Qual é a questão? E aí dá uma nota para a intensidade dele, de 0 a 10. Segundo passo, a gente cria o que se chama de frase de preparação. É uma frase que reconhece o problema, mas ao mesmo tempo afirma a autoaceitação. Terceiro passo, a gente começa a dar as batidinhas, o tapping, numa sequência de pontos, enquanto repete uma frase lembrete mais curta. E o quarto passo, para, respira e mede de novo a intensidade. Se precisar, repete o processo.
E quais são esses pontos? São esses aí. Começa na sobrancelha, vai para o lado do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, no queixo, na clavícula, embaixo do braço e, por último, no topo da cabeça. Esses pontos não são aleatórios, tá? Eles são considerados pontos importantes nos meridianos de energia do corpo. Ao tocar neles, é como se a gente estivesse enviando pequenos sinais de calma para o cérebro, ajudando a reequilibrar todo o sistema. Ok, teoria vista, agora vamos ver como isso funciona na prática. Vamos pegar um exemplo bem comum, bem tangível: os desejos por comida, a famosa fome emocional, que muitas, mas muitas vezes estão ligadas a emoções que a gente nem se dá conta. Olha só esse estudo de caso. Uma cliente tinha um desejo super intenso por amendoins. Numa escala de 0 a 10, era 10, um desejo incontrolável. Mas, ao investigar um pouco mais fundo o que ela sentia quando pensava nisso, veio à tona uma tristeza profunda, uma sensação de solidão. Então, a frase de preparação que ela usou foi direto na veia. Foi algo como: mesmo que eu tenha esse desejo por amendoins e ele esteja conectado a me sentir sozinha, eu me aceito profunda e completamente. Percebe? A frase reconheceu as duas coisas: o desejo físico, que é o sintoma, e a causa emocional por trás, o sentimento de solidão. Isso é fundamental no processo. E aí veio a grande virada. Depois de algumas rodadas de tapping, ela foi como que descascando as camadas emocionais. Ela conseguiu processar e liberar aquela dor da solidão que estava guardada. E o mais impressionante, quando a questão emocional de fundo foi resolvida, o desejo por amendoins simplesmente sumiu. O corpo não precisava mais daquele conforto que a comida estava tentando oferecer. Incrível, né? Agora, vamos pegar essa mesma lógica e levar do corpo para a carteira, porque a técnica também pode ser usada para desbloquear nossa capacidade de gerar riqueza. Como? Abordando os traumas e as crenças limitantes que a gente carrega sobre dinheiro. E para isso, a gente precisa entender um conceito muito importante, o de trauma financeiro. O que é isso? É um evento negativo do passado envolvendo dinheiro que foi tão doloroso, tão marcante, que criou uma dor que dura até hoje. E essa dor funciona como uma prova irrefutável de que o mundo é escasso, de que as coisas são difíceis, de que tudo vai dar errado. Vira uma lente através da qual a gente enxerga tudo sobre dinheiro. E a Margaret M. Lynch, de novo, coloca isso de uma forma muito clara. Ela diz: estar em dívida pode acionar fortemente um diálogo interno negativo e crenças como eu sou um fracasso e eu não mereço ser feliz. Olha que pesado isso. A dívida deixa de ser só um problema de números e se transforma numa prova de que a gente não tem valor, de que a gente falhou como pessoa. E isso nos leva a um ponto muito interessante: os paradigmas sobre dinheiro. Muitas das nossas crenças são herdadas, sabe? A gente cresce ouvindo coisas como dinheiro é a raiz de todo mal, tem que ralar muito para ganhar cada centavo, gente rica não presta. Isso fica no nosso subconsciente. Mas, por outro lado, a gente quer acreditar em outras coisas. Tipo, o dinheiro é uma ferramenta para o bem, eu posso ganhar dinheiro com facilidade e alegria. O tapping entra aí como uma forma de neutralizar a carga emocional daquelas crenças antigas, para que a gente possa, de verdade, escolher e viver esse novo paradigma. Ok, agora vamos chegar no coração da questão, o mecanismo central por trás de todas essas lutas, seja com o corpo, seja com o dinheiro. Existe um fenômeno que explica por que às vezes parece que a gente está literalmente lutando contra si mesmo. Esse conceito é chamado de reversão psicológica, e ele é importantíssimo. Pensa assim, é um estado de autossabotagem do subconsciente, onde o sistema de energia do corpo fica invertido. É como se a nossa polaridade estivesse ao contrário. A parte consciente da gente quer progredir, quer mudar, quer o sucesso, mas o subconsciente está com o pé no freio, ou melhor, com o freio de mão puxado. Isso acontece, segundo os estudos, em cerca de 40% das vezes. A boa notícia é que a IFT tem um jeito específico de corrigir isso antes mesmo de começar o processo principal. Então, no fim das contas, a grande mensagem aqui é de empoderamento. A chave não é lutar contra os velhos padrões, brigar com a gente mesmo, mas sim usar uma ferramenta para neutralizar, para dissolver a carga emocional que alimenta esses padrões. A ideia é que, ao mudar a nossa energia por dentro, a nossa realidade por fora começa, inevitavelmente, a mudar também. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. E se a energia que uma pessoa projeta no mundo pudesse finalmente ser um espelho exato dos seus desejos mais verdadeiros? Imagina só, não ter mais aquele conflito interno.
Imagina a nossa energia totalmente alinhada com aquilo que a gente quer de verdade para a nossa vida. O potencial disso é simplesmente imenso.